Que já estamos vamos começar. atrasados, né, gente? Não tem problema. Desculpe. Então, vamos lá. Quem que faz Vamos a A oração. oração? Alguém aí faz hoje, por favor? Que hoje eu estou até corrida. Faz, Estefânia. Tá bom. Amado Mestre Jesus, nos abençoe neste dia, calorosos, apesar das dificuldades, nós temos que enfrentar, faz parte da natureza. Deus há de provir uma chuva para molhar nossas plantas, nossa natureza que precisa, nossa mãe natureza. Pai, nos abençoe neste dia. Estamos na caminhada para em busca do progresso, de alento para os nossos corações, para a nossa saúde física e mental. Abençoe todos os lares, Senhor, que estão passando por dificuldade, que são inúmeros, né? E Deus há de provir o remédio salutar para cada caso, para cada família, para cada doente. Jesus, visite os hospitais, onde tem muitos doentes passando por dificuldade, ausência da família, ausência de medicamentos que não tem para a sua doença, sua comorbidade. E nos fortaleça, Senhor, nessa jornada de hoje, que possamos ter mais clareza para o nosso entendimento entre nós, entre os familiares, entre os parentes e amigos, que nos abrande nosso coração, traga paz, serenidade, discernimento. E vamos continuar, Senhor, na caminhada da caridade, ajudando o próximo, ajudando os familiares, nos melhorando, principalmente, a cada dia, auxiliando na nossa reforma íntima. Só temos que agradecer, Senhor, pela Tua presença em nossos dias, sem nos abandonar, deixando de nos dar força, sabedoria, entendimento. Temos só que agradecer por mais este dia e por mais este estudo. Obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, beleza, gente. Então vamos lá, né? Vamos. É o capítulo 28, coletânea de preces, né? Sim. Então vamos lá. Preâmbulo, todo mundo aí aberto aí na página correta? Sim, sim. Então tá, vamos lá. Os espíritos sempre disseram, sempre. E os espíritos superiores, eles não se contradizem, né? Pelo contrário. A personalidade vai se apagando pela perfeição em que eles vão atingindo, né? Sabiam disso, né? Sim. Então vamos lá. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ora, pois, cada um, segundo as suas convicções e da maneira mais o toque, né? Ore cada um, né? Ore, pois, cada um segundo as suas convicções. Aqui é que está a coisa, né? A Joana tem um livro chamado Dimensões da Verdade. Quer dizer, qual é a nossa verdade? Quanto nós conhecemos a respeito das leis divinas. Isso alterará a forma pela qual nós observamos o futuro, certo? E, por consequência, a nossa própria oração, ela depende das nossas convicções, do quanto nós conseguimos observar o caminho futuro. E a maneira que tem que ser sentimental, tocar, né? Tocar o coração. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte.
quer dizer, uma oração memorizada, sem participação sentimental, correto? Não vale nada. Mesmo um pensamento aqui, né? Breve, Mestre Jesus, auxilia-nos no cumprimento das tarefas do dia de hoje. Isso vale mais do que dizer um grande número de palavras. Uma hora inteira com palavras repetidas sem tocar o coração. Vale menos que um bom pensamento de 2 segundos. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma prece, né, é apenas para fixar as ideias. Quer dizer, nós nem temos, então, algumas ideias fixas, são ideias que nunca passaram pela nossa cabeça, são ideias com as quais nós não refletimos, que se tomamos conhecimento, elas não fazem parte do nosso raciocínio. Então, às vezes, eles fazem uma oração com essa finalidade, para ver se planta uma sementinha de luz na nossa cabeça, né? E, sobretudo, para chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita. Bom, então eles usam até a oração com a finalidade educativa, né? É como se ele nos desse um exemplo de como fazer, né, João? Você pode falar de outra forma, mais ou menos como você deve fazer é o que ele faz, né? Os espíritos. Assim, é uma didática que mais ou menos você pode seguir, né? E falando, exato. E falando dos princípios da doutrina espírita, né? Existência de Deus, né? Pluralidade dos mundos habitados, né? Falando dos princípios da doutrina espírita, imortalidade da alma e outros, enfim, para fixar ideias, quer dizer, são ideias que nós nem possuímos, ou se possuímos, elas ainda não estão fazendo parte do nosso raciocínio diário e possa ser capaz de nos auxiliar na alteração dos hábitos nossos. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar as suas ideias. Então vejam, né? A gente tem até dificuldade em externar com clareza os nossos próprios pensamentos. Pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Deu para entender isso? Quer dizer, a pessoa ela tem que dizer, essa pessoa aqui no final, se ela não utilizar a boca, se ela não pronunciar a oração, dita verbalmente, ela não acredita ter orado. Então, ela não crê ela não crê no valor do pensamento, no valor da ideia. Então, se ela está aqui pensando só esse pensamento, não é uma oração. Ela tem que externar, ela tem que, né, verbalizar os pensamentos. Então, vamos lá. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em várias circunstâncias. Então, vê, né? Lá por 10 anos de trabalho de Allan Kardec, de preces que chegaram escritas de outros lugares, ele tinha uma coletânea de preces muito grande, e muitas estão na Revista Espírita. Ele fez uma seleção para formar esse capítulo. Então, ele não pegou todas as orações que os espíritos deram, né? Ele pegou algumas, colocou aqui. Eles, os espíritos, sem dúvida, poderiam ter ditado outras em termos diferentes, em termos diversos, apropriadas a certas ideias, ou apropriadas essas orações a casos especiais, né? A casos específicos. Lembra, como tem diversas orações aqui, diversas instruções dos espíritos aqui. Oh, mas por que você está triste, né?
também gostaria de participar destas festas, porque me chamaram aqui, foi para te curar da cegueira, lembra? Então tem algumas instruções específicas, então também tem algumas peças, algumas orações que eles ditaram com referência a casos especiais. Apropriadas essas orações a certas ideias. Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. Mas como ele pegou, então, um monte de oração, e aí lá tinha, essa é muito parecida com essa é o mesmo assunto dessa, trata do mesmo assunto dessa. Então, para não ficar um volume muito grande desse capítulo, ele selecionou algumas. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Como que consegue isso? Porque a prece é capaz de alterar as nossas qualidades do perispírito, certo? É como uma flor que se abre na primavera. Assim faz a prece com a nossa alma. Como a gente vê em diversas passagens de André Luiz, né? O espírito que foi fazer aquela oração foi se tornando brilhante, brilhante, cabeça brilhante, tórax brilhante, luz azulada, luz de diversas cores, e pelas mãos deles saíam fachos de luz para centenas de pessoas ali presentes. Se era uma reunião mediúnica, fazia bem as centenas de espíritos que estavam recebendo os atendimentos ali, ou às vezes até milhares de espíritos, e também o refazimento dos médiuns. Se era noutra circunstância, se era um curso lá no plano espiritual, a mesma coisa, né? Então, a prece tem a finalidade de elevar a nossa alma. E essas energias magnéticas dos espíritos, seja ela oriunda através da prece, e com a qual, então, nós sintonizamos, ou através da água fluidificada, porque eles fazem a mesma coisa na água fluidificada. Como é que eles fluidificam a água? Ele pensou, botou a mão em cima da água e vai fazer uma oração, e a água vai absorver os princípios luminosos emitidos na prece. E essa energia, ela é a energia que alivia as deformidades e as lesões do nosso perispírito que estão refletidas no corpo físico. Só dessa forma alivia. A cura definitiva é com a gente mesmo. Então, isso é elevar a alma. E também abre o canal mediúnico para a sintonia com o espírito superior, certo? Pela oração. Você ora, você melhora o seu nível normal, nível comum de pensamento, e você então está em condições de intercambiar com espíritos, vê-los, ouvi-los. Então vamos lá. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, né? Nem ainda menos entre os adeptos do espiritismo, porque Deus as aceita todas. Todas as orações são aceitas, desde que essas orações sejam sinceras. Beleza? Então, nós vamos orar, todos nós, de formas diferentes. Mas isso não deve estabelecer uma diferença entre nós, nem muito menos entre os espíritos. Desde que a oração seja sincera. Legal? Beleza? Não se deve, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas apenas uma variedade entre as instruções que os espíritos ministraram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Beleza? Então, de todo esse conhecimento aqui, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, com dedicação e afinco, a gente vai dar uma aplicação desse estudo. Como?
através das nossas orações. Porque a oração que eu posso realizar, ela passa a ser uma síntese do que eu conheço do Evangelho. Entenderam o que ele está falando aqui? É uma aplicação. Então, dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro. Então, a gente estuda esse livro, verifica todos os princípios de moral evangélica e, na hora de orar, esse conteúdo que eu estudei é aplicado na prece. Eu falo conforme aquilo que eu estudei. Um complemento, uma aplicação, um complemento ao ditado deles relativos aos deveres para com Deus, de todos nós, e para com o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Ora, então, para a gente fazer uma prece de qualidade, a gente tem que ter estudado para lembrar os princípios doutrinários do Espiritismo. Certo? Aí é que está o ponto. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. O Espiritismo não impõe, nem reprova, nenhuma oração. Quer dizer, não tem uma obrigação. Né? Ore desse jeito. Repita exatamente essas palavras. O Espiritismo faz isso? Não. Não faz. Alguém orou de outra forma. O Espiritismo reprovou esse jeito de orar? Não. Mas um espírita estudioso, ouvindo uma oração que foi feita de lábios, ele vai ter até que dar força àquela oração ali, participar, doando fluidos para ver se, né, se aquela alma se expande, se aquela alma se eleva a Deus. Deus, segundo ele quem? Eu não estou ouvindo vocês. Está todo mundo desligado. Tá. Por isso. É o Espiritismo? Segundo ele, o Espiritismo. Exato. Deus, segundo o Espiritismo, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou repelir a voz que lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro modo. Quem quer que lance anátema, quer dizer, uma reprovação, né, uma censura, às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Beleza? Então, se alguém faz uma oração e os sentimentos nossos são, não, vou reprovar, mentalmente, vou reprovar essa oração. Esse pensamento chega para aquela pessoa. Então, a gente não pode fazer isso, né? Ter um pensamento de reprovação. Mas alguns, escutando a prece dos espíritas, por exemplo, pode lançar uma ideia reprovativa, que são fluidos que ele emitiu desagradáveis, né? E ao tocar no nosso perispírito, a gente sente e percebe que são reprovações, são anátemas. Mas isso mostra um desconhecimento a respeito de cara da grandeza de Deus. Beleza? Você imagina a grandeza de Deus. Se tem alguns espíritos que tomam conta da galáxia inteira, quer dizer, um espírito que ele sintoniza com toda a Via Láctea, pelo amor de Deus. Então, nessa propositura, a grandeza de Deus é inimaginável. Crer que Deus se atenha a uma fórmula
é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Beleza? Nós estamos imersos no fluido divino, né? Então, ele capta nossos pensamentos todos. Sabe tudo que se passa. Uma condição essencial da prece, segundo Paulo, capítulo anterior, capítulo 27, item 16, é aquele item que nós estudamos. Qual é? As preces inteligíveis. Exatamente, né? É. Ele diz que nós somos bárbaros um para o outro no diálogo se nós não entendemos um ao outro pela distinção da língua, né? Uhum. Que uma oração dita em determinada língua, alguém que não a entende pode até ter algum sinal de respeito. Mas essa pessoa não se edifica, porque a prece não foi compreendida. É isso? Se não foi compreendida, do grau em que ela estava de bons sentimentos, ainda que estivesse em bons sentimentos, ela não vai se elevar mais, ela não compreendeu o que estava sendo dito, não falou ao Espírito. Foi o que a gente estudou. Uma condição essencial da prece, segundo Paulo, é que ela seja inteligível, a fim de que possa falar ao Espírito e, por consequência, elevar a alma do nível em que ela está. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Então, Paulo ele falou, se limitou aí nesse ponto, certo? Paulo falou aí, ó, que a língua tem que ser a mesma, para que a pessoa compreenda. Mas aqui o Espiritismo faz um acréscimo a Paulo. Ele vai alargar os conceitos de Paulo. Ele está dizendo aqui, não basta que ela seja dita numa língua compreensível àquela pessoa. Uhum. Há preces, aí ele vai explicar por quê. Há preces em uma língua vulgar, uma língua comum, uma língua conhecida, que não dizem ao pensamento muito mais do que fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. Entenderam o que ele está falando? Uhum. Paulo colocou Sim. o primeiro degrau da coisa. Paulo colocou o primeiro degrau. Qual? A identidade da língua, para que a pessoa compreenda. E agora, o Kardec bota o segundo degrau aqui. A língua, mesmo a língua sendo comum, existe uma oração proferida ali sem muita emotividade, sem uma participação... sentimento, né? Sem sentimento, sem uma participação sincera da alma, que não, apesar da pessoa estar compreendendo o que está sendo dito, aquilo não tocou. É. Eu fico pensando, João, eu me lembro que quando eu era criança, meus 5, 6 anos, meu pai levava a gente para a missa, e boa parte da missa era em latim, eu não sabia nada. Para mim, aquilo ali, que eu ia ter? Nada. Sabe? Então, a missa em si, para mim, era um saco. Não me tocava em nada, porque eu não entendia nada. Exatamente isso que ele fala. Né? É o que ele fala. Além da língua não ser inteligível, não tocava. Não tocava o coração. Não seguia nem a primeira carta aos Coríntios. Não. Não dá, né? Não dá. Então, vamos lá. A principal qualidade da prece é a clareza, é ser clara. É ser simples. É ser concisa. Né? E lá em cima, ela tem que fazer uma aplicação dos princípios da moral evangélica. Os princípios da doutrina espírita. Simples, clara, concisa. Sem fraseologia inútil.
nem luxo de epítetos, quer dizer, de elogios, de qualificações, que são apenas enfeites de lantejoulas, enfeites de adornos, né? Só para botar um brilho. Não dá, né? Agora, naturalmente, por exemplo, pede para o Divaldo fazer uma oração, né? Ora, o Divaldo tem o conhecimento da doutrina espírita, um princípio cultural muito elevado, e algumas coisas que para ele são simples, para nós são novidades, né? Mas Então, toca. A prece que ele faz toca no coração, que muitas vezes, até quando eu ouço dele, do Haroldo, tudo, eu até choro, sabe? Do Elahá. Nossa, é umas preces, sim, que realmente vem muita coisa da doutrina espírita, que você vê ali, os princípios morais todos, aí aquilo te toca, vem no coração, assim, de emocionar, né? Verdade. Aquela prece é uma prece, assim, nossa, eu fico assim, eu digo, oh, meu Deus, queria fazer uma prece dessa. Um dia eu aprendo. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Começa então... que a luz do Divaldo já dá um clarão na gente, na mente, e aí a oração toca no coração. Verdade. Isso aí. Então, tem que ser clara, simples, concisa, né? O meu filho mais velho, por exemplo, assim, a gente vai fazer o evangelho, a gente sempre lê uma mensagem da Joana. E ele é formado em direito. Lê uma mensagem da Joana. Aí ele diz assim, eu não sei. Esse pessoal não escreve com simplicidade. Ele fala assim, eu acho que até as nossas leis são leis complicadas, né? São as leis escritas, parece que foram feitas para dificultar a compreensão. Eu poderia escrever mais claro. Aí me perguntou, mano, pai, por que o Espiritismo não escreve de uma forma mais objetiva, mais clara? Falei, filho, essa pergunta eu me fiz há 20 anos. Só que agora, estudando há 20 anos a Joana de Ângeles, já não estou me perguntando tanto isso, né? Então, porque o Espiritismo também, antes de tudo, é uma questão de cultura. Né? Como disse o Divaldo. Realmente, muita gente fala, né, a respeito da Joana, né, que a Joana tem assim, um vocabulário que muita gente... Eu, por exemplo, tem certas palavras que ela fala que eu vou buscar no dicionário. Tem que entendeu? ser, eu também. Mas a partir do momento que eu vejo o sinônimo daquela palavra, aquilo entra na minha mente, aquilo me desperta. Fica, né, compreensível, né? Fica. E a maioria das pessoas não gosta de buscar no Evangelho ou no dicionário e diz o seguinte, Joana, é muito difícil. Não dá, a Joana é muito difícil. Mas se você não for procurar no dicionário o que significam aquelas palavras, realmente é difícil. Fala aí, Gabi. Gente, Emmanuel, pelo amor de Deus, se não tiver com um dicionário do lado, não vai o livro. Também. Não tem como. Né? Mas a partir do momento que a gente sabe o sinônimo da palavra que eles falam ali, colocam, a gente entende a mensagem, contexto, né? A gente entende aquele contexto, né? Aquela mensagem, e aquilo te toca profundamente, né? Te clarifica a coisa. Tá? E aí você vê o quanto é lindo. Além de tudo. Pode falar, Deise. A Joana, além das palavras, o contexto mesmo, porque ela faz a gente refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas mazelas, e na realidade a gente não gosta. Então é mais fácil a gente não procurar aprofundar, é mais fácil a gente falar, larga a mão, porque é muito difícil isso aí, né? Porque a Joana, a temática dela é voltar para nós, né?
Não é o contexto, não é você ver o fulano, não é você contemplar, somos nós, é dentro de nós, é nossas sombras. E isso aí a gente sempre foge, sempre foge. Então, fica mais difícil, porque você não quer se expor, mesmo fazendo a leitura sozinho, você não quer se expor aquilo que ela está falando. Fala, gente, eu sou isso aí, então é melhor eu arrumar uma desculpa e falar, nossa, Joana, é muito difícil. Não dá, né? A Joana é essencial, na verdade. O Espiritismo é para fazer a gente pensar, né? Nossa. Refletir. Então, quando o Divaldo falou isso, aí eu falei, então, bom, vamos vestir a carapuça. Então, eu sou alguém até que não tem cultura. Essa que é a verdade. Eu preciso me aculturar. Eu estou como um quadro em branco, preciso estudar. Essa que é a verdade, né? Então, vamos lá. Aquelas palavras para a Joana é o natural dela. Tem tanto conhecimento, ela foi a maior poetisa do México, sabiam disso? Uhum. De uma das reencarnações dela, ela foi a escritora mais condecorada no México, em reencarnação passada dela. Então, aquilo para ela é uma cultura assim, ó. Ela está conversando aquilo ali como quem está expressando um pensamento muito claro constantemente ali, com todas aquelas palavras. Por isso, João, que eu faço o seguinte, toda palavra assim que eu não sei o que significa, eu grifo e coloco o sinônimo dela, ou acima dela, ou se for muito grande, eu coloco lá em cima, faço, sabe, um apanhado assim, que indique que aquela palavra está mais abaixo no texto. Eu sempre faço isso, porque aí é uma forma de você fixar. Tá? É a busca da cultura mesmo, porque a gente não tem. Exato, entendeu? Não tem. A gente não tem. Então, a gente tem que buscar dessa forma, tem que estar escrevendo mesmo. Mas muita gente assim, não, pegar o dicionário, não, tem que procurar. E hoje em dia é tão fácil, você tem no celular, você coloca ali, já dá, entendeu? É muito fácil hoje. Tá muito mais fácil, não precisa folhear, né? Não, você então... digita a palavra. Exatamente. Tá? E isso daí é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, é um dicionário. Eu busco mesmo. Tem que ter. Você falou quando criança, eu lembro quando eu era pequena, que a gente não sabia uma coisa e ia perguntar para a tia. Tia, o que é tal coisa? Porque minha mãe, não, vai procurar no pai dos burros. Hoje ninguém mais quer saber dos pais do burro, não pode mais nem falar, pai diz que está chamando a criança de burro. Mas na nossa infância, vai procurar no pai dos burros, que logo você sabe o que significa, né? Hoje... E agora o pai dos burros está super eletrônico, né? Não, virou um cavalo de alta qualidade. Virou um cavalo árabe. Então, vamos lá. Cada palavra tem seu alcance próprio. Cada palavra diz. Né? Deve ter um alcance próprio. Deve ter, numa prece, cada palavra despertar uma ideia. Cada palavra despertar uma ideia. Mover uma fibra. Ora, então você vê aí, e pega um espírito superior. Ele faz uso da palavra com infinita propriedade, com muita propriedade. Ele não diz alguma palavra fora de contexto, alguma palavra que dá uma ideia vaga, perdida. Ele tem uma noção completa do uso específico de cada termo. É uma beleza, né? Numa palavra, deve fazer refletir. Essa é a ideia. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. Qual o objetivo? Refletir. Elevar a alma, né? Lembra lá Sim. atrás? Sim. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Então, para que nós transformemos as propriedades
de nossa alma, as propriedades do perispírito, que estão aqui apagadinhas. Mas quando eu oro, se torna luminífera, expansiva. A minha alma, que estava um pouco densa, com fluidos assemelhados ao da própria carne, fica bem diferenciada. Eu começo a emitir uma luminosidade azulada, esverdeada. Então, vamos lá. Mas como que aconteceu isso? Pelas ideias do orador. O orador disse as palavras que refletem o conteúdo dos princípios morais do Espiritismo, e aquelas palavras foram alterando as propriedades da minha alma, as propriedades de quem estão o ouvindo, o orador. Ora, e ainda, como ele ora com propriedade, o céu o auxilia. A energia vem por ele, entra pelo centro coronário da cabeça dele e sai. A cabeça luminosa, tórax luminoso, mãos luminosas, e das mãos dele vai para todo mundo que estiver presente ali aquela oração. De outro modo, se não é feita assim, a prece, ela não passa de um ruído. Entretanto, notai, com que ar distraído. Entretanto, notai, com que volubilidade, quer dizer, com que instabilidade as preces são ditas na maioria dos casos. Sim ou não? Sim. Não a prece nossa aqui. A prece nossa aqui não tem um ar distraído. E nem é volúvel, nem é instável. Mas algumas preces feitas em família aqui em casa, algumas preces em família feitas aqui em casa, né? Reúne a família toda, lá vem 15 pessoas, vão fazer o almoço, tá? Vamos fazer o almoço, vamos fazer uma oração. Aí vai. Pai nosso que está no céu, santificado. Um ar distraído, o coração não está participando. Aí acontece algum barulho lá fora, até a energia vibracional da prece diminui. Estava instável, não estava uma sintonia firme assim, né? Por isso que, às vezes, quando tem muita gente, essa situação, é interessante que a gente faça uma prece curta, né, João? Assim, porque, às vezes, as pessoas não têm esse tipo de concentração e nem hábito da oração dessa forma. Então, quando a gente faz uma prece curta, você consegue, pelo menos, segurar essa energia por um tempo maior, ou, às vezes, a prece inteira. Porque depois, se começa a ser muito comprida, as pessoas começam devagar e, no fundo, só você sabe o que está fazendo a prece, consegue realmente se sintonizar, né? O André Luiz fala isso no livro Mensageiros. Não é no livro, acho que não estou lembrado de qual livro. Obreiros da Vida Eterna. Era um velório até, né? E o velório ninguém conseguia, digamos assim, ficar concentrado, emitir energias que pudessem auxiliar no desprendimento do espírito, do corpo daquela pessoa, não. Aí começava alguém com um bom sentimento, já o pensamento divagava do grupo, e o André Luiz falou assim, acho que esse pessoal não consegue ficar 5 minutos com o pensamento fixo nas questões religiosas. Vêm-se os lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece-se um ato maquinal, um ato puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. É ou não? Sim. Esse som da voz é aquela história de Paulo, né? Se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino cheio de jornal. Você bate assim, Não faz som barulho. morto, um som oco. Que não retine. Ainda que não retine.
não faz aquela vibração. As preces contidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Primeira delas, preces gerais. Preces para si mesmo. Preces pelos vivos. Preces pelos mortos. Preces especiais pelos doentes e pelos obsidiados. Com o propósito especial de chamar a atenção sobre o objeto, sobre o assunto de cada prece. Então, né, sobre o assunto dito em cada uma das preces contidas aqui. E de tornar mais ainda compreensível seu alcance, todas as preces. Todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, de uma exposição de motivos, sob o título prefácio. Beleza? Então, o que é que a gente vai já sabe aqui? Antes de ler. Que é antes de cada prece, antes de cada oração, antes de cada prece, vai ter um prefácio. Esse prefácio é uma instrução inicial a respeito da prece que virá. É uma exposição dos motivos pelas quais a prece foi dita, ainda para tornar mais compreensível o alcance da coisa. Beleza? Então vamos lá. Que a importância do Evangelho no lar, né? Quanto benefício nos traz, a luminosidade, a energia que nos traz, porque é a prioridade de não passar sem o Evangelho no lar, né? Importante. Não dá. O Evangelho no lar protege a casa da entrada de espíritos que possam nos fazer mal. E ainda, quando nós estivermos contaminados com alguma espécie de bactéria, de larva, de uma alma, a prece destrói essas larvas. Sabia disso? Sim. Por Eu exemplo, noto, pelo menos, João, que assim, ó, às vezes nós estamos na correria do dia a dia, as preocupações, as atividades, os problemas pessoais, particulares da família. Quando você faz através do estudo, a gente já nota a própria vibração no estudo, através do prefácio, que é a nossa intenção no estudo, aí vem a oração, vem a ideia, vem o diálogo, né? E o estudo em si. Já muda até a vibração de qualquer um de nós nesse momento, ela se modifica. Se eu tenho algum desvio com relação à questão alimentar, eu como muito, o meu aparelho digestivo, a parte perispiritual, vão estar cheio de alguns micróbios espirituais, muitas vezes não catalogados no livro de medicina. Se eu tenho desvios de natureza sexual, meu órgão genital vai ter algumas espécies de larvas. E a prece os destrói. Sabiam disso? Obviamente, também, depois eu posso cultivá-los com as ideias inadequadas, né? Com o comportamento indevido. Mas a prece destrói. Então, é todo esse benefício do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é bom que seja feito à noite. Por quê? Porque os espíritos eles não vão ficar na nossa casa só durante o momento em que está sendo feito o Evangelho no lar, ali de 15, 20, 30 minutos. Uhum. Eles vão ficar durante toda a noite na nossa casa. Obviamente, a gente sabe que os espíritos se interessam mais por aquelas pessoas que estão desejosas de efetivamente modificarem o seu mundo interior. Então, não é uma questão preferencial, é uma questão de justiça. Então, quanto mais nós lutarmos contra o homem velho que existe em nós, né? Quanto mais nós lutarmos, mais auxílio teremos dos espíritos superiores. Não, também. Eu não sabia. À noite é melhor do que durante o dia fazer o Evangelho? É. Mas daí
Seria porque também, no momento que a casa vai dormir, tem os desdobramentos, seria Exato, mais fácil para... exato. Porque a gente vai dormir, a gente fica num contato mais adequado com eles, com os espíritos. Aqui a gente está botando em prática no mundo o conteúdo evangélico, através do dia a dia, trabalhando no mundo. Quem fala isso? João, de onde você tirou isso? Quem fala isso é Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor. Eu vou nunca falar alguma coisa aqui que seja da minha cabeça, a não ser que eu próprio diga, olha, eu acho que é assim. Aí eu sempre vou dizer, eu presumo que seja isso, sem fechar o raciocínio que possa levar a uma caminhada mais ampla e profunda do conhecimento. Mas quando não sou eu, aí eu falo. Quem fala isso é quem? É Joana. Qual livro? Messe de Amor. Messe de Amor, Joana fala isso. Então vamos lá. Tu não lembra o capítulo não, né, João? Não. Do Messi? Aí eu ainda não cheguei nesse grau de memória. Não. Mas é um dos Já capítulos. não tá igual Tá pensando que eu ia Elahá? Se olhar o prefácio, dá para ver. Eu sei que é um dos capítulos finais, mas qual? Em regra, a Joana, sempre os livros dela, em regra, não são todos, mas 90% ou mais tem 60 capítulos. Uhum. É algum dos finais lá. Quase todos os livros dela têm 60 capítulos? É. Bom, João, então tá bom. Tá perdoado. Não vai lembrar. Alguns são menos, né? Alguns... Aí você tem que lembrar de todos os capítulos do Paulo Estevam, todos da mediunidade. Aí não vai dar, João. Daí você vai ter que ficar só lembrando o capítulo, não vai dar para estudar. E o negócio é o conteúdo, né? Não é o capítulo, o número não vale muita coisa. Só isso, para a gente ir pesquisar, né? Então vamos lá. Preces gerais, é aí que a gente está, né? Sim. Oração dominical, quer dizer, oração do Senhor. A oração que Jesus mesmo fez, né? Oração dominical é a oração do Senhor. Então vamos lá, prefácio. Opa! Instrução preliminar. Exposição dos motivos pelas quais a prece foi feita, né? Prefácio. Os espíritos recomendaram que puséssemos a oração do Senhor no início desta coletânea. Não somente como prece, mas também como um símbolo. Então, digamos assim, é uma simbologia máxima a respeito da oração. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, conforme Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas. Essa oração de Jesus, né, pode suprir todas as outras orações, conforme os pensamentos que a ela associamos. Então, há uma necessidade nossa da oferta de algum contexto, alguns pensamentos associados, né, a depender das circunstâncias que vivemos, nós e os nossos próximos. A prece de Jesus, ela atende a todas essas circunstâncias, caso associemos pensamentos a essa prece. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. É isso aí. Sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os nossos deveres, os deveres do homem para com Deus, os deveres para consigo mesmo e os deveres para com o próximo.
Então, ele está trazendo aí, né? Ó, primeiro, ele fez um elogio à oração de Jesus. É um modelo conciso, em que toda a sublimidade está na simplicidade. É uma oração que pode suprir todas as outras orações, caso nós sejamos um tal solo fértil de pensamentos que possamos associar determinados pensamentos despertados por essa oração de Jesus, sem dizê-la de lábios, né? Agora vai dar a exposição dos motivos. Por que isso? Porque, primeira coisa, ela resume os deveres todos nossos. Para com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo. Segundo motivo, ela encerra uma profissão de fé. Não é a profissão de trabalho, vamos ganhar dinheiro sendo oradores. Encerra uma declaração de fé. Né? Encerra uma declaração. A pessoa demonstra fé. Um ato de adoração, um ato de submissão. Então, Jesus, no caso, demonstrou fé, demonstrou adorar a Deus e demonstrou estar submisso a Ele. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Então, vejam, o princípio da caridade, o começo da caridade, beleza? É que não estávamos aptos a ouvirmos coisas mais profundas a respeito da caridade, que agora a doutrina espírita, terceira revelação, vem nos aprofundar nesta questão. Então, tá aí os motivos, né? Primeiro foi um elogio, agora os motivos. É uma declaração de fé. Essa oração é um ato de adoração. Essa oração é uma submissão às vontades de Deus, né? Ela contém o pedido do que é necessário para nós. E nos mostra o princípio da caridade como a salvação de todos nós. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Então, outra característica dessa prece, né? Pedir para os outros é o mesmo que pedir para si mesmo. Essa prece com essa intenção de auxílio ao outro, né? É uma aplicação do princípio, né? Fazer aos outros o que gostaria de receber. Então, eu oro por aquela pessoa. Eu estou dando uma aplicação desse princípio. Outra exposição de motivo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, em virtude mesmo do seu sentido profundo, que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa a maioria das pessoas. Entenderam o que está falando? Por se ela ser muito breve, o sentido profundo escapou. Todo mundo repete, mas ninguém entende. Faz aquela coisa bem maquinal, né? Virou uma... Maquinal. É bem maquinal mesmo. Maquinal. Agora, João, o Pai Nosso que a gente fala aqui, diz que não é assim, o sentido é esse, tá? Mas ele é escrito de maneira diferente, tá? Diz que lá no Israel, não sei qual é a parte lá de Israel que tem, em todas as línguas está escrito lá, né? Todas não digo, né? Mas numa maioria lá de línguas, né? Da época, aí diz que em aramaico você traduzindo ela é diferente. Eu tenho ela no aramaico, que era do aramaico, né? Que foi traduzida. Ela é um pouquinho diferente do que a gente fala no português. Né? Uhum, entendo. Mas o sentido é esse, é o mesmo, né? Com diferentes palavras. Eu achei bonita até ela. Entendi. Põe lá no grupo para a gente olhar. Tá. Então, vejam, né? Então, ela é tão concisa que todo mundo repete, mas ninguém entende.
o sentido profundo escapou. Ninguém captou o Pai Nosso. Por isso, geralmente é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Ora, então, essa prece é o pensamento que vem, né? Mas que eu não sou um solo que permite ser fecundado por cada uma das partes da oração. Dizem-na como fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Aí não tem como. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso nas operações da magia. Beleza? No tempo em que se acreditava que todos os corpos eram formados de 4 elementos, água, terra, fogo e ar, né? É o pessoal da magia. Ou outra ramificação, que tudo era formado de sal, enxofre e mercúrio. Sabiam disso? Então vejam, crenças supersticiosas na questão da magia. E olha que Demócrito já tinha falado, não é isso não. Tem um elemento infinitesimal que ele é o elemento componente de tudo que existe. Ele é indivisível. Apesar de Demócrito ter falado isso lá no século IV, século V a.C., não. Desligou o som, João. A ideia que prosperou foi a ideia aristotélica, que tudo é formado de água, terra, fogo e ar. Até que no século, sei lá qual, 19, veio Dalton, inglês, para retomar Demócrito de 2 milênios atrás. Pelo amor de Deus. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições das partes dessa prece, que lhe desenvolve o sentido, porque nós não temos esse adubo para justamente desenvolver os sentidos e ainda mostrar as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. É um solo infecundo que recebe a prece e não a desenvolve. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível dizer a oração dominical do Senhor na sua forma simples ou na sua forma desenvolvida. Beleza, gente? Beleza. Vamos parar aí, né? Temos que agradecer que hoje, graças a Deus, já estamos aprendendo a orar. Pelo menos agora já estamos no caminho. É, verdade. Já fazer essa coisa, né? Porque é o que eles nos recomendam, né? Que a gente ore. Ao acordar, a gente ore, né? Sim. No momento que você abrir o olho, agradeça, né? Tenha gratidão pelo dom da vida. Né? E a gente não tem esse costume, né? A gente não, quer dizer, não tinha, né? Porque hoje a gente já tem. Mas a falta de conhecimento, né? E também de gratidão nossa, né? Porque acho que a gente tem que agradecer. A gente acordou, abriu o olho, estamos ali, né? Foi mais um dia de experiência na vida, de provação, de seja do que for, tá? Mas a gente está ali, tá? Pagando um pouquinho da nossa dívida. Todo dia a gente está ali para pagar um pouquinho da nossa dívida. Né? Agradecer ao que né? dia também. E adquirir outras. Não adquirir outras. Ah, sim, mas às vezes a gente adquire, né, João? Ai, que raiva. Mas às vezes também a gente aprende de início
E aí eu não sei se é pela maneira de ser ensinado ou se são outras denominações religiosas, é que a prece é para pedir, né? A prece, quando a pessoa está ali precisando de alguma coisa, você vê uma prece sentida quando está doente, você vê uma prece sentida quando está numa dificuldade, seja financeira, seja, sei lá. Você vê a pessoa realmente se dedicar àquela prece, assim, sentida numa dificuldade. E isso aí acabou passando e virando hábito, João. Poucos, assim, agora a gente aprendeu, né? Agora nós aprendemos isso, assim, e não sei, não estou falando só nós, os espíritas, as religiões, que a prece também, e por mais que sempre teve escrito isso, né, João? O Evangelho sempre fala da importância do agradecimento, do louvor, mas a gente só faz a prece para pedir. Dificilmente você vê uma beleza, você vê uma coisa e fala, nossa, olha, eu mereço, eu tenho oportunidade de estar presenciando uma situação dessa, né? Olha o merecimento que eu tive, mas você não lembra. Agora dói a unha do dedão para você ver como que você faz a prece rapidinho de joelho. Sofrimento, né? Eleva a alma, né? É. Sofrimento é o grande benfeitor nosso. Essa aqui é a verdade. Exato. A gente tem que lembrar de orar antes de dormir também, gente, para a gente não ir para um lugar inferior, hein? Não, eu não esqueço, não. Quero ir para... Remeda. Não quero ir para a escola. Como tem no Ação e Reação, né? Não vou para a escola dos Vingadores, não. Não quero, não. Eles estão de olho no mínimo ato. No menor pensamento, na menor palavra, para dali abrir uma brecha de oportunidade. Eles já te buscam. Estou fora. O comportamento tem que ser de retidão, porque um desvio já faz alguma sintonia. Mas a oração evita. Volta ao caminho reto mental. Vamos lá, gente. Quem faz a oração, então? Faz aí, Rô. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, Senhor. Ser conosco, nos orientando, nos intuindo, nos guiando todos os dias de nossas vidas. Estamos aprendendo, Senhor, um pouquinho mais como orar. Agradecendo sempre todos os escritos, todas as escrituras que ficaram para nós. Está aprendendo hoje coisas que já são escritas há muito tempo, mas que na nossa pequenez nós não tivemos a oportunidade ou a vontade de aprender. Mas nunca é tarde, Senhor. Então aqui estamos. Pedimos que nos auxilie até essa compreensão, nos dê coragem para prosseguir, sempre no caminho reto, seguindo a porta estreita, com muita fé, que sejamos benevolentes, caridosos, e que também possamos passar todo esse conhecimento adiante, para que não guardemos só para nós. Nos ilumine, Senhor. Abençoe todos os irmãos que não puderam estar conosco. Agradecemos também, Senhor, pela chuva, apesar de ter sido uma chuvinca, mas foi tão boa, tão benéfica. Ilumine nós, Senhor. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Ainda vou aprender a fazer as preces, tá, gente? Eu